Então, o nascimento de Cristo. A gente ouve falar, isso mais recentemente, né? Antigamente a gente acreditava realmente que 25 de dezembro foi o dia que Jesus nasceu e tal. E depois a gente entende que não, né? Foi uma convenção. Sim. Por que aconteceu essa convenção? E quando se acha ou se tem uma evidência histórica de quando foi o dia? Ou seria qual mês? Como que a gente está nessa parte de A estudos? convenção, ela começa no quarto século, no período bizantino ali, na era constantiniana, Tá. quando o cristianismo se tornou institucionalizado por Roma. Porque a igreja cristã, se eu fizer uma linha aqui, ela passa por várias fases. Você tem o período apostólico, em que a igreja não era reconhecida, ela era religião não lícita, porque ela não tinha o direito de funcionar. Era uma coisa escondida. Não era escondido, mas não era autorizado. Tá. A perseguição aos cristãos não foi um contínuo. Houve momentos em que os cristãos eram perseguidos, momentos em que havia uma calmaria. Havia perseguições que eram localizadas, havia perseguições que eram generalizadas. Por exemplo, a perseguição de Nero foi uma perseguição que aconteceu em Roma, propriamente. Começou a espalhar para a Ásia Menor. A perseguição de Cláudio, que veio antes de Nero, foi só com os cristãos de Roma. Depois Herodes Herodes Agripa começa a perseguir os cristãos que estavam na região de Israel. Depois você tem Domiciano, que persegue os cristãos na Ásia Menor. Aí João vai para a ilha de Patmos, essa coisa toda. E quando chega a época do segundo século, os cristãos eram proscritos em quase todo o Império Romano, mas a igreja continuava crescendo. No quarto século vem Constantino. Constantino pretensamente se converte ao cristianismo e se torna o primeiro imperador romano cristão. Tá. Pretensamente. Por quê? Porque os historiadores acreditam que Constantino deu um golpe político. Ele nunca se tornou cristão de fato. Ele jogava em todos os lados, né? E ele tinha conveniente. Ele tinha Roma estava dividida. Você tinha os seguidores do mitraísmo, que era o culto ao deus Sol. Você tinha os cristãos, você tinha os judeus e tinha outros grupos rivais ali. E o próprio Constantino, para assumir o poder, estava numa rivalidade contra Maxêncio, porque Roma tinha sido dividida entre a parte oriental e ocidental. Então ele consegue unificar todo mundo através de uma estratégia política e usa como elemento de unidade o cristianismo. E pretensamente ele se torna cristão. Mas ele traz para o cristianismo um sincretismo com as religiões pagãs. Um desses elementos que ele faz é justamente a união. Não, quando a gente diz ele, é bom esclarecer que é a mesma coisa de eu falar assim que Juscelino Kubitschek construiu Brasília. Mas Juscelino Kubitschek não assentou tijolo, claro. ele não era pedreiro, não era arquiteto, foi sob a administração dele. Mas você tem o Lúcio Costa, Niemeyer. Então o Constantino tinha uma equipe por detrás dele, porque o próprio Constantino, em termos teológicos, ele não sabia para onde que o tiro estava dando, ele era um analfabeto, inclusive no sentido de ler ou escrever. Mesmo? O concílio de Nicéia foi convocado por ele, mas ele nem sabia o que estava sendo discutido ali. Mas nesse questão de Juscelino construiu Brasília, Constantino mudou o cristianismo, todo mundo entendeu o significado da frase agora, há uma mistura entre Jesus e Mitras. Tanto é que se qualquer pessoa de casa der uma gugada, colocar assim, Deus Mitras, M-I-T-R-A-S, Mitras, que é o Deus Sol? Que é o Deus Sol, as primeiras imagens de Mitras mostram Mitras com uma áurea na cabeça, uma auréola, com raios assim que é o Sol. E as primeiras imagens icônicas de Cristo depois das catacumbas de Roma são Cristo também com os raios do Sol, que depois virou aquela auréola dos santos. E Cristo começou a ser agora cultuado como o Deus Sol, numa simbiose. E nessa questão, o dia 25 de dezembro, no hemisfério norte, ele mostra o solstício de inverno. O que é o solstício? Solstício de inverno é o período em que o Sol está mais alto em relação à Terra, o solstício de inverno. E é a época, segundo a mitologia do mitraísmo, que nasce o Deus Sol. Então, como já tinha essa festividade pagã e Constantino estava cristianizando o império por motivos políticos, não por conversão genuína, ele pensou, eu vou fazer uma mescla dessas duas datas aqui. Aproveitar já que a gente não tem a data que Jesus nasceu, vamos colocar Jesus nascendo aqui nesse dia. A gente pega, os pagãos ficam felizes em continuar comemorando, os cristãos também, agrada todo mundo.